sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Programa da Stack, seu programa semanal de notícia, cultura, informação, entretenimento e diversão. E no programa de hoje continuaremos a falar algumas curiosidades sobre mascotes e personagens importantes. Hoje é o último vídeo sobre as curiosidades de mascotes e personagens. Semana que vem a gente dá mais uma alinhada no processo de criação de mascotes e personagens com mais algumas dicas. E daí a gente completa a parte desse quadro aqui de criação de mascotes e personagens. Nossa, quantas vezes que eu falei mascotes e personagens. Sequencialmente ainda faremos outras coisas trabalhando com mascotes e personagens. Falei de novo. Não aqui no programa da Stack, a gente vai deixar o programa livre para outros temas, mas durante os vídeos do dia a dia, a gente está fazendo vídeo diário. Teve um dia sábado, se não me engano, a gente postou 7 vídeos, então tem bastante conteúdo aqui para vocês. Mas a gente vai continuar nesses vídeos diários falando sobre mascote e personagem no sentido como fazer sprite do personagem, aula de desenho, fazer ele andar de lado, igual os inscritos pediram para nós aqui no canal. E falando em pedidos dos inscritos, já começamos nessa semana nosso curso avançado de Unreal Engine 4, a famosa engine responsável por games AAA como Devil May Cry, entre outros. Já temos 3 episódios introdutórios no ar, mas a gente vai desenvolver isso muito além, então acompanhe a gente nessa nova saga que vamos manter em paralelo com as aulas de Adobe Premiere, entre outras coisas que traremos aqui no canal. Então é isso aí, chega de enrolação, vamos começar. Primeiramente é importante eu falar que existem diversas técnicas para você criar um mascote e um personagem. Em uma animação você pode trabalhar com bonequinho, fazer tipo stop motion, que a gente já mostrou aqui no canal, estilo os filmes do Tim Burton. Você pode fazer personagem tridimensional, você pode fazer bidimensional, boneco de pano tipo Cocoricó, então são diversos as formas de você criar mascotes e personagens. Você pode ter um visual mais cel shading, que é esse estilo aqui que eu já falei pra vocês no canal o que significa, um mais hiperrealista entre diversos outros. Pode parecer que o personagem é um esboço, então um RAF feito. É só você olhar, por exemplo, a Hora da Aventura. Não é um desenho que você precisa ser um Leonardo da Vinci para aprender a desenhar, né? Embora a proposta dele é ser um traço mais simples e desproporcional, é um estilo, é uma identidade do desenho e não fica ruim, não é que ele é mal desenhado. Quer dizer, ele tem essa proposta diferenciada. Mantenha sempre um padrão de identidade visual quando você for trabalhar sua linha de mascotes e personagens, para que ele tenha seu estilo único, seu traçado, seu desenho. Eu vou deixar aqui alguns exemplos para a gente ver como, por exemplo, a Walt Disney faz isso. A identidade visual da Disney ela se mantém até hoje nos tridimensionais, nos desenhos e filmes 3D. Você consegue ver o mesmo estilo de olhos e de sorriso. Então vou deixar alguns exemplos para vocês verem essa identidade visual da Disney. A Pixar e a DreamWorks também têm suas identidades visuais dos personagens, mas também tem suas identidades de roteiro. E é claro que sempre gera aquela disputa de fanboy, de estúdio aí, quem é melhor, a Pixar ou a DreamWorks, né? Então eu achei muito interessante essas duas tiras que eu vou deixar aqui no vídeo, falando como que é o conceito de criação da Pixar e da DreamWorks. Na realidade ela está satirizando a DreamWorks, falando que a Pixar pensa em várias ideias diferentes, enquanto a DreamWorks fala, vamos fazer um filme sobre animais que fazem coisas que geralmente animais não fariam. Então bem interessante isso. O estúdio Ghibli é outro que apresenta uma identidade visual bem interessante, bem característico. Só de você ver o traçado você já consegue perceber que é uma animação do estúdio Ghibli. E aí, falando de animações, mascotes e personagens, o estúdio Ghibli, por exemplo, se destaca pelos fundos serem extremamente bem desenhados.
Os planos de fundo dos filmes Ghibli é como se fossem mesmo quadros. Se você tirar os personagens e colocar numa tela, você pode emoldurar que ele parece uma obra de arte, porque ele realmente é, o fundo é extremamente detalhado. E a gente percebe uma coisa, é muito diferente você ver a quantidade de detalhes do fundo e quantidade de detalhe dos personagens. Então, se você olhar esse exemplo aqui, você pode ver que, por exemplo, no do House Moving Castle, o castelo animado, você vê notoriamente uma diferença das cores da personagem e do fundo. O fundo tem uma variação cromática muito maior, mais textura, mais detalhe. Mas por que acontece isso? Por que é tão diferente, né? Por que destoa tanto o fundo tão detalhado e o personagem tão chapado, com cores simples? Porque o personagem tem que ser animado, ele tem que se movimentar, então você tem que ter vários desenhos por segundo. Seria extremamente difícil e complicado você desenhar perfeitamente com uma grande quantidade de textura, sendo que ele tem que se mover tanto, né? Enquanto o fundo é estático, você desenha uma vez só, você faz depois o scroll da câmera e tá resolvido. É claro que também você não precisa exagerar e fazer igual o episódio 5 lá do Dragon Ball Super. E isso a gente acompanha desde pequeno, era muito engraçado ver os antigos desenhos do Pica-Pau, Looney Tunes. Então tava aquela pedra bem desenhada lá, montanha, e tinha uma pedra tosca, né, chapada, e você sabia que aquela pedra se movimentava. Então tinha uma floresta bem desenhada e tinha lá um mato mal desenhado, um arbusto, você sabia que algum personagem saía de trás. Ou tinha lá 3 xícaras, né, totalmente tridimensionais, bem feitas. E daí tinha uma xícara lá toda chapada e você sabia qual que era aquela xícara que o personagem ia pegar. Então você meio que previa as coisas nos desenhos antigos pela qualidade dos traçados. Você sabe o que era animado era mais simples. Hoje, com a tecnologia tridimensional, isso melhora um pouco. Você pode fazer o modelo já texturizado e depois o computador ele vai autorreplicando e você vai trabalhando a animação dele. Falando em estilos, temos aí então uma diversidade que você pode fazer. Traçados mais grossos, traçados grossos com sombreamento para parecer aquela pintura de pincel japonês, inclusive desenhos sem traçado, como o caso de Samurai Jack, o primeiro desenho feito sem contornos pretos, né, mas com as formas geométricas em si. Desde traços mais complexos e personagens realistas até coisas simples. Como eu falei na outra aula de criação de mascote personagem, a Pucca é praticamente o Mickey Mouse de lacinho com algumas modificações. A evolução técnica possibilita diferenças, formas novas de trabalhar o visual de um personagem. Embora o estilo deva se manter fiel com a proposta original e identidade visual do personagem, a evolução técnica propicia que você dê novas linhas, novas características, novas bases e novos métodos de criação para o seu mascote, evoluindo o traçado, evoluindo a característica dele com o tempo. Inclusive, limitação técnica foi um dos princípios que trouxe algumas características marcantes de mascotes e personagens famosos, como o Mario. Eu já falei aqui que ele foi criado em 1981, né, o jogo que ele estreou Donkey Kong, na época que o nome dele ainda era Jumpman, em substituição ao Popeye, porque não conseguiram ter os direitos de uso, né, da figura do Popeye. E na realidade o Mario ele tem algumas características por causa da limitação técnica da era lá dos bits, que o cabelo ele não conseguia ser animado com sprite, então eles colocaram um boné, porque não tinha como fazer a animação do cabelo pulando, e do bigode para deixar ele característico, para separar o nariz, identificar a boca, né? Tem o caso do Luigi ser um pixel 2 mais alto e mais magro, para modificar, mas é o mesmo sprite praticamente, né? O padrão das cores, entre outros fatores. Eu falei para vocês numa das primeiras aulas lá da Stack que a cabeça do Mario tem a mesma altura do pé, a mesma largura do pé, porque daí você vai bater num bloco e tem que cair no chão, você tem que mirar com a cabeça, porque ele bate com a mãozinha, né, não é com a cabeça que ele bate no bloco, para mirar com a cabeça no bloco e mirar com o pé para aterrissar. Então, para melhorar a jogabilidade e maior fidelidade dos controles, a cabeça ela tem a mesma largura dos pés, por isso que ele tem todo esse visual característico de hoje. A tecnologia evoluiu, ele modificou, mas mantendo os aspectos tradicionais. Algumas empresas podem modificar no mascote ao longo do tempo, né? Hoje a Microsoft ela utiliza o Master Chief
na franquia Halo, então onde você tem uma grande diversidade de mascotes e personagens, e algumas empresas, como eu disse, mudam algumas vezes, inclusive como é o caso da SEGA, que entre 86 e 91 era representado pelo Alex Kidd, que estreou diversos games de Mega Drive, Master System e arcades. Em 91 ele foi alterado para o Sonic, que é o mascote da SEGA até hoje. Mascote esse que também com a evolução tecnológica passou por diversas alterações, mas não só a evolução tecnológica, mas a evolução de estilo mesmo. O traçado dele foi se tornando mais moderno, dinâmico, espinhos maiores, corpo mais magro, enfim, ele era aquele baixinho gordinho, né? Igual o Pikachu, que no começo do Pokémon também era gordinho, e depois ele foi desenhado de uma forma mais dinâmica, tá? Para mostrar mais poder na luta. Isso aconteceu com o Sonic também, para parecer mais rápido e veloz, o traçado dele ficou mais curvilíneo. Porém, a gente consegue hoje ver com a evolução tecnológica como que seria o Sonic clássico na era 3D, na nova geração, pelo jogo Sonic Generations, que coloca os dois um ao lado do outro, disputando lá, trabalhando juntos no game. Inclusive aqui o Sonic Generations, eu tenho aqui a estatuazinha, né, de aniversário, eu já mostrei pra vocês, que mostra o Sonic tradicional e o novo Sonic lá competindo, lutando, né, juntos contra o Dr. Eggman, ou melhor, Robotnik, que sempre vai ser Robotnik. Anterior, inclusive, ao Alex Kidd, a SEGA tinha um outro mascote, Opa Opa, do jogo Fantasy Zone. Porém, como ele não tinha face, não tinha rosto, ele não gerou identificação com o público, então ele foi substituído. O Pac-Man também tem uma origem bem legal, que ele foi feito com base num pedaço de pizza, né? Então são diversos os estilos e inspirações para criar um mascote. E temos também os Toy Arts, aqueles famosos bonequinhos, né? Que a gente tem característicos. Um dos maiores Toy Arters que existem, um designer de toy, é o Simone Legno. Ele é um toy arter italiano, responsável pela linha Toki Doki, que quem vai na Liberdade já viu, caixinha de leite com chifrinho, enfim, tudo mais, que se destacou por desenhar esses objetos, esses utensílios e também um novo estilo de desenhar algumas mulheres, tal, que ele sempre desenha nas artes dele. Ele chegou a fazer um crossover, uma participação co-branding com marcas famosas como por exemplo Hello Kitty. Nas imagens que você vê a Hello Kitty utilizando uma roupa de cacto, na realidade aquela concepção da roupa de cacto é do Simone Legno, então foi um co-brand, ou seja, quando duas marcas se unem para fortificar, juntar a linha Toki Doki dele com a linha da Hello Kitty. E você tem uma diversidade de toy arts também, de diversos estilos, características e materiais, como por exemplo os paper crafts, os toy arts de papel, que a gente monta, né, e fica bem bonitinho, aqueles cabeçudinhos lá. Tem que ter paciência e coordenação motora, coisa que eu já não tenho tanto para fazer esse tipo de coisa, né. Eu consigo desenhar digitalmente, desenho à mão, mas recortar, colar essas coisas já não é comigo. Mas o paper craft também é bem interessante. Não esquecendo dos clássicos e nostálgicos Go-Go's Crazy Bones, que a gente coleciona desde criança, né? Tipo álbum de figurinha, né? Vinha um albinho de figurinha, os bichinhos lá, os Go-Go's, e agora já tem a versão da Disney, já teve os Go-Go's da Coca-Cola, então tá aí também mascotinhos e personagens de um jeito bem diferente. Sabemos que em publicidade as crianças influenciam muito a decisão de compra, e pensando nisso a Del Valle, ela fez aquela linha de sucos Del Valle Mini, feito para as crianças, embalagens Tetra Brick de 200 ml, sucos de diversos sabores de frutas, e ela decidiu então posicionar ele para as crianças e queria obter informação de como que a criança reagia a esses estímulos sensoriais, visuais, perceptivos, como por exemplo o mascote e uma embalagem. Então ela fez lá os mascotes primeiros, que é os que vocês estão vendo aqui, e com base nisso ela fez uma pesquisa para saber o que as crianças pensavam, como que elas se relacionariam com estes mascotes. Uva, morango, pêssego e manga foram os 4 sabores originais e as embalagens foram confeccionadas, então, que eu mostrei para vocês lá com esses 4 mascotinhos aqui. Com base nisso, a Del Valle contratou a Sinal Pesquisas, um instituto de pesquisa, para desenvolver uma pesquisa pensando em que as crianças tinham sobre visual dos personagens e mascotes, né, através de técnicas projetivas para crianças de 5 a 10 anos da classe AB residentes de São Paulo. Então as crianças fizeram histórias e desenhos para ver como que se relacionavam com os mascotes, e eu vou ler para vocês agora qual que foi a conclusão da Sinal Pesquisa. Lembrando que eu vou deixar aqui os 4 personagens então para vocês compararem, e o resultado foi: os personagens eram pequenos e frágeis, pareciam correr perigo, não pareciam manter relação de amizade uns com os outros, uma vez que todos usavam óculos escuros. Então, pelo fato deles usarem óculos escuros, as crianças não se identificavam porque não tinham contato visual. Olha que interessante. Eram sujos e precisavam de banho. Entravam em brigas e acabavam machucados. Tinham formas estranhas, como a uva com 7 cabeças. Então, a criança via a uva como um monstro de diversas cabeças, né?
Problema na definição do gênero dos personagens, fase de criança de definição de personalidade e sexo. De 5 a 10 anos é quando a criança se posiciona, né, nesse quesito, e ela não conseguia identificar um sexo nos personagens, se eles eram masculinos ou femininos. Desconforto com o uso de óculos escuros, os personagens não eram amigos. Existia a falta de confiança em não poder ver os olhos, que é o que eu acabei de falar para vocês. A ausência da linha de terra, ou seja, o espaço inferior de enquadramento dos personagens ou objetos de um desenho, não tinha um chão para se sentir segura. Então, pelo fato do personagem estar flutuando, não terem desenhado uma linha base no chão, isso passava um desconforto e insegurança nas crianças. Prosseguindo, resultados. Nas histórias que as crianças contaram, os personagens eram atropelados, esmagados ou enfrentavam outras situações desastrosas. As crianças não se incluíam nas histórias e desenhos, não se relacionavam com os bonecos, nem se identificavam com eles, que eram sempre tratados assim na terceira pessoa. Os elementos e contextos dos desenhos eram em geral pobres, independentemente da faixa etária das crianças pesquisadas. O foco das histórias e desenhos recaía sempre sobre o equipamento usado pelo boneco e não sobre sua personalidade, ou seja, era mais destaque pelo objeto que ele manipulava do que como que ele era em si. Os bonecos eram sempre associados às frutas, até aí tudo bem, ou seja, representavam a categoria genérica e não determinavam indivíduos, não tinham personalidade, então eles eram vistos como frutas genéricas, não aquele personagem fruta, por exemplo. Citações das crianças e desenhos, eu vou deixar aqui alguns desenhos que as crianças fizeram, vou deixar um desenho aqui das crianças e vou falar o que elas escreveram. O tubarão comeu o limão que estava surfando. Ele estava com as pernas amarradas e não conseguia sair. Estava mordido pelo tubarão e morreu. Era uma vez uma fruta que andava de bicicleta que tombou, amacetou-se e formou um suco. Eu acho que essas crianças precisam de ajuda. A outra criança disse, é que a uva ela tem 7 cabeças aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabecinhas. Mas só que na verdade o que eu estou estranhando é que parece cabeças, mas não são. Isso daqui são as uvinhas que a gente compra, que é a cara, a boquinha, o narizinho, que é a perninha e o bracinho, mas parece que ela tem 7 cabeças. Essa criança é a rainha da prolixia. A Del Valle então chamou novamente o desenhista e refez todos os personagens, deixando assim, onde a gente percebe várias características. Os cenários das caixas eram definidos, embora eu estou mostrando aqui os personagens, né? Você tem a identificação sexual deles, você sabe qual que é menino, qual que é menina. Os olhos estão à vista e eles estão em contexto, que mostra uma interação, que dê para você ver que eles podem trabalhar juntos, se divertir, ser amigos, pertencer a um grupo. Vou deixar aqui outro desenho que a criança fez. E dessa vez as meninas se identificavam com os personagens femininos e os meninos com os masculinos, porque agora a definição de sexo ficou clara, pela forma do traçado, pelas roupas que usavam. Isso inclusive aparecia nas histórias que as crianças contavam. Agora as crianças se incluíam junto com os personagens nas histórias, nas brincadeiras, era um contexto bem mais harmonioso. E aí as crianças começaram a identificar coisas como, por exemplo, nos desenhos, eles têm só o chão, os personagens brincam uns com os outros ao ar livre, o que tem tudo a ver com o produto pesquisado, que é o suco, que na mente das crianças está ligado à prática de alguma atividade física ou de um esporte. Você pode ter mascotes representando diversas coisas, eu já falei nos vídeos anteriores, mas também como blogs, então temos aqui diversos mascotes representando personagens de famosos blogs. E também eu vou trazer para vocês uma coisa bem legal aqui, que são os exemplos ruins. Isso aqui é plágio ou inspiração, então a gente consegue ver aqui diversos exemplos bem ruins de mascotes que nunca deveriam ter existido, e alguns personagens que parecem uma cópia totalmente descarada dos outros, né? Olha só esse Ben 10 aqui, que horrível. E para divertir temos também a vida imitando a arte, então personagens que parecem muito com pessoas do mundo real. Cuidado com o detalhe então ao criar personagem para não ficar muito parecido com alguma coisa que existe. A própria Nintendo foi processada pela Universal Series Studios, que alegava que o Donkey Kong era uma violação à imagem do King Kong, era como um plágio. Porém a Nintendo venceu esse processo e o Donkey Kong, desde o final dos anos 80 e início dos 90 até hoje, estrela os principais jogos da empresa. E para finalizar o vídeo de hoje, essa aula, esse programa, o episódio de hoje, que prolixia, eu deixo para vocês aqui uma dica do curta Logorama, que é um curta muito interessante,
em que todos os elementos da cidade, os personagens, as construções, borboleta, são todos logos e mascotes de marcas famosas. Por exemplo, a caixinha da Colgate é o prédio, a mina tá tomando um suco de laranja, cai no chão e faz Nickelodeon, né, quando ele se espalha. A borboleta é o logo do MSN, o Ronald McDonald é o criminoso e o Bidelban lá, o mascote da Michelin, é o policial. Esse curta, se eu não me engano, ele venceu. Eu sei que ele venceu o Oscar de melhor curta-metragem. Acredito que foi em 2010 ou 2011. Eu lembro que eu assisti essa cerimônia do Oscar em que ele ganhou o prêmio. E tá aí uma dica muito legal pra vocês, vocês vão gostar. Então é isso, turma, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse tema, mascotes e personagens. É um tema que está fazendo sucesso aqui no canal, sempre que possível traremos mais coisas a respeito. Logo mais a gente vai ensinar a fazer então as sprites, vamos deixar aqueles jogos bem alinhados, lembrando que agora além do Construct, a gente tem também aqui as aulas de Unreal Engine, vamos ter de Unity, 3D Maya, entre outras. Já começamos também as aulas de Adobe Premiere, edição de vídeo, faremos do After Effects. Já temos um curso bem legal aqui de Photoshop para vocês, uma aula de marketing, então o canal tem bastante conteúdo para você. Agradeço como sempre a todos por tudo, qualquer dúvida deixe nos comentários que responderemos, nos ajude no canal curtindo o vídeo, se inscrevendo, nos seguindo e divulgando nas redes sociais e até a próxima! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando o seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destec, o canal mais diversificado da internet.